Olá para você que está ligado na programação da Rádio Defensoria. Está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Priu. E hoje a gente vai conversar também sobre esse período de fim de ano, sobre compra, troca de presentes, de produtos, com a secretária municipal do PROCON aqui de Boa Vista, Sabrina Tricô. Seja muito bem-vinda e obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Beatriz. Um bom dia para você e para todos os ouvintes. Esse período de fim de ano é um momento movimentado também no PROCON, né? O que mais as pessoas procuram saber nesse período? Bom, a gente sempre orienta com relação às compras do Natal. Então, antes desses períodos sazonais, seja Natal ou qualquer outra data, nós sempre soltamos algumas dicas para os consumidores relacionadas à compra dos presentes. Então, o que é importante o consumidor sempre ter em mente nesse momento? Fazer a pesquisa de preços, não comprar logo na primeira loja que ele achar um produto, porque muitas vezes ele até encontra o mesmo produto em outro estabelecimento, um pouco mais barato, com outras formas de pagamento, condições de pagamento. Então, é importante fazer essa pesquisa de preço, né? Verificar o orçamento que aquele consumidor tem naquele momento, porque não adianta também ele querer comprar um presente muito caro, querer presentear alguém da sua família, mas e aí depois vai comprometer o orçamento doméstico. Então, é importante também ter isso em mente, fazer o orçamento, quanto que eu posso gastar, e aí dividir na questão de todos os presentes. Sempre solicitar nota fiscal dos produtos que o consumidor está adquirindo nesse momento, verificar a questão da política de troca das lojas, porque muitas lojas não possuem política de troca, então como é uma época para se presentear, é importante que o consumidor tenha esse cuidado, porque caso o presenteado não goste do presente ou não sirva, ele possa trocar posteriormente com todos os direitos que lhe são garantidos. Então, essas são algumas das dicas que nós damos antes, né, dessas datas para os consumidores, para que eles façam compras tranquilas, não tenham nenhum dissabor nesse momento aí, que é um momento para ser um momento agradável de festas, né, para presentear a família, os amigos. Então, é mais ou menos isso, assim, que a gente, antes da data, a gente indica para os consumidores e passa essas dicas. Falando em política de troca, o que de fato é essa política de troca, né? Como é que define esse acordo, né, entre consumidor e o próprio comerciante, o vendedor? O que o Código de Defesa do Consumidor garante é que os produtos que apresentam vícios ou defeitos podem ser trocados, na verdade, eles devem ser trocados. Então, em 30 dias para aqueles produtos que são não duráveis, né? E 90 dias para os produtos duráveis. No caso da política de troca, vale a política de troca de cada loja se for comprado o produto numa loja física. Então, aí o consumidor ele deve ser informado no momento que ele está olhando o produto ou que ele vai adquirir esse produto, ele deve ser informado pelo vendedor sobre a política de troca da loja. Já no caso das compras pela internet, aí sim cabe o direito de arrependimento. Muitos consumidores acabam confundindo o prazo de 7 dias, achando que pode trocar nas compras em lojas físicas, mas não. O direito de arrependimento, ele é para as lojas virtuais, onde você não vê o produto que você está adquirindo. Não toca, não pode experimentar. Exatamente. Então, pode ser tanto para a internet, quanto por um catálogo, por telefone. Então, onde você não vê o produto, se esse produto chegar para você e não for aquilo que você esperava, você não precisa de motivo nenhum, você entra em contato com esse estabelecimento comercial em até 7 dias do recebimento do produto ou da assinatura de um contrato de um serviço. Muitas vezes as pessoas também contratam um serviço. Então, em até 7 dias, você entra em contato com esse fornecedor. Para a devolução desse produto, todos os custos são por conta do fornecedor. Inclusive, se demorar muito tempo, tem até correção, juros, enfim. Então, nesse caso, cabe o direito de arrependimento. E aí, nas compras físicas, cabe a política de troca de cada loja. Então, se não gostou por tamanho, por cor, não era o que o consumidor esperava. Na loja física, é importante que veja a política de troca da loja, para não ter um dissabor posteriormente. Chega lá na loja, não, a gente não troca. Então, como é uma época para se presentear, é importante que
consumidor até procure as lojas que tenham essa política de troca, e a maioria delas tem. É um ou outro produto até dentro do estabelecimento que eles colocam, não trocamos, por exemplo, peças íntimas, alguma coisa nesse sentido. Então, aí já é avisado para o consumidor. Mas fora isso, são esses os direitos que o consumidor tem, resguardados pelo Código de Defesa do Consumidor. Não é simplesmente comprar lá, por exemplo, eu vou comprar uma camisa para o Natal, aí por uma camisa vermelha para o Natal, e aí decidir assim, não gostei mais da cor, agora eu quero usar verde e vou lá trocar por esse motivo. Não é tão simples assim. Se for uma loja física, aí vale a política de troca da loja. Então, o fornecedor, ele não é obrigado a trocar produto sem defeito. Então, o produto não teve defeito, ele não é obrigado a trocar. Mas para manter aquela, eu digo assim, fidelizar o cliente. Exatamente, também, né? O bom relacionamento com o cliente, né? Fidelizar aquele cliente, eles fazem essas políticas de troca e dão. Aí vai depender da loja, o prazo também e as condições. Tudo isso deve ser informado para o consumidor. Então, ou atrás da nota fiscal, ou em um outro documento, às vezes uma etiquetinha de troca, quantos dias, como que a troca deve ser feita, porque muitas vezes também, olha, eu só troco, por exemplo, um calçado, só troco o calçado na caixa que ele veio, do jeito que ele veio, porque às vezes o consumidor bota a caixa fora. Aí, quando vai lá trocar, já não tem mais a caixa. Então, é importante ter esse cuidado e as condições da troca também serem informadas para o consumidor. Normalmente, né, o PROCON vem, então, para resolver esses conflitos quando tudo isso que a gente está conversando aqui não é bem alinhado entre o fornecedor e o consumidor. Quais são as principais demandas que chegam para vocês para resolver esses conflitos? Hoje, as principais demandas que nós temos dentro do órgão são relacionadas à telefonia e serviços bancários. Mas nessas épocas sazonais, aí acontecem esse tipo de demanda, que é mais realmente relacionado à troca, ou então os presentes eles não chegam na data prevista. Então, você compra um presente pela internet, ele te dá um prazo, e aí esse prazo passa, a pessoa não recebe na data, e aí não vai poder presentear. Tem todo um dissabor. Então, é importante, quando o consumidor comprar um produto na internet, verificar a data de entrega, principalmente nessas datas de grande demanda, porque às vezes realmente pode demorar um pouco mais. Mas se o fornecedor ele deu uma data, previu uma data para o consumidor e ele não cumpriu, o consumidor pode acionar o PROCON e aí buscar os seus direitos, porque o fornecedor ele não está cumprindo a oferta. Então, é importante ter esse cuidado também e guardar todos os prints de tela, notas fiscais, documentos, conversas de WhatsApp, tudo que ele tiver com o fornecedor é importante ser guardado para depois ele poder acionar via PROCON para que a gente resolva o problema do consumidor. Nesse caso, o consumidor, quando não é atendido dentro do prazo estabelecido, né? Aliás, dentro da data prevista de entrega de um produto, de um serviço, ele pode se arrepender e cobrar um ressarcimento? Sim, aí ele pode vir atrás, tanto na via administrativa quanto na via judicial, caso ele tenha sofrido realmente um dano, porque às vezes você está comprando um produto ali, tem uma data especial, então tudo isso a gente vai analisar o caso concreto daquele consumidor e tanto na via administrativa quanto na via jurídica, se a gente verificar se realmente aquele consumidor teve um dano, foi lesado, nós encaminhamos também para o judiciário, nós fazemos, inclusive a gente tem a nossa área jurídica dentro do PROCON, que aí ela dá esse suporte para o consumidor e aí encaminha ele para o juizado. E em relação a golpes, né? Costuma ocorrer também nesse período? Muitos golpes. Então, que nós sempre alertamos os consumidores. Não clique em links que você não conhece. A maioria dos anúncios patrocinados na internet, a maioria deles é golpe. Então, muito cuidado com os anúncios patrocinados nas redes sociais. Tanto Instagram, Facebook, WhatsApp, o que vier ali, é importante ter muito cuidado. Se você receber uma oferta, que é uma oferta boa, de uma loja que você ou não conhece ou conhece, vá no site oficial dessa loja. Não clique naquele link que chegou para você, porque é uma forma de você ter um pouco mais de cuidado, não ter os seus dados hackeados. Às vezes as suas informações elas são hackeadas por esses golpistas, então é importante ter esse cuidado. Tudo que chegar via link, já desconfie. E também os valores muito abaixo do produto. Muitas vezes também um produto, a gente sabe que existem produtos pela marca, eles são mais caros, e aí
quando você recebe uma oferta de um preço muito aquém daquele produto, eu vou comprar porque está muito barato. E quando você vai comprar, é um golpe, ou não chega o que você contratou, ou é um produto falsificado. Então, é importante o consumidor também ter esse cuidado na hora de realizar as compras, de buscar. Hoje a gente tem sites que os consumidores colocam suas reclamações, né, os seus dissabores, como o Reclame Aqui, alguns outros sites. Então, faça uma busca, bote no Google ali o nome da empresa e se tem alguma reclamação, você vai encontrar, geralmente, outros consumidores falando bem ou mal dessa empresa e aí você decide se vai querer arriscar ou não a comprar aquele produto. No caso, existe já essas ferramentas, né, para o cliente, né, para o consumidor se respaldar ali também diante dessas possíveis reclamações, né, ou problemas, né, que a empresa pode apresentar, das fraudes. Hoje, então, mais comum mesmo é essas fraudes na internet com esses links. Isso. A maioria das pessoas que chegam no Procon são pessoas que ou receberam links e clicaram nesses links, ou também são pessoas que têm os dados hackeados e aí fazem compra no nome das pessoas. Aí elas tiveram seus dados vazados em alguma plataforma que ela inseriu esses dados. Até às vezes as plataformas do próprio governo federal, elas são invadidas e aí pegam os dados do consumidor. A gente teve invasão no site da Serasa. Então, é importante o consumidor ter muito cuidado. E assim que ele visualizar que, por exemplo, uma compra que ele não reconhece foi feita ou no seu cartão ou um valor que foi descontado na sua conta corrente também, já busque o seu gerente, já busque o seu banco, tente bloquear esses cartões, porque pode ter havido sim um vazamento de dados e pessoas estarem usando também os dados do consumidor nesse sentido, para fazer compras, e aí o consumidor ele não consegue reaver ou verificar de onde saiu. Então é importante que desde o primeiro momento ele já faça o contato com a instituição bancária para tentar minimizar esses danos aí para frente. Você citou uma situação muito específica agora, que eu acho que vale a pena até aproveitar esse momento e falar sobre o hackear, né, as informações. Inclusive, saiu ontem uma matéria no Fantástico falando exatamente sobre isso. Existem golpistas agora que estão invadindo o próprio sistema, né, o site do governo federal, e hackeando aquele e-mail do Gov mesmo, de cada pessoa. E aí teve um caso que eles adquiriram um empréstimo, né, no nome de uma... Aliás, tentaram, né, fazer um empréstimo bancário no nome de uma pessoa, só que aí o gerente do banco desconfiou e acionou e bloqueou, né? Mas, enfim, já existe essa modalidade também de aplicação de golpe. Então, é mais uma problemática que o consumidor, a população, o cidadão comum mesmo, tem que estar atento em relação aos seus dados, né? É muito fácil hackear hoje. O que acontece quando se hackeia essas informações e esse consumidor chega até vocês? Qual é a busca que vocês fazem, o encaminhamento? O que é preciso fazer? A gente precisa verificar para onde esses dados foram vazados ou quem está utilizando esses dados, né? E aí tentar, dentro do caso concreto do consumidor, ou entrar em contato com o banco, ou entrar em contato com uma financeira, ou com uma loja, uma instituição bancária, para tentar bloquear e minimizar essa situação. Eu digo que ninguém está livre de acontecer uma situação dessas, de ter os seus dados hackeados. E você citou, né, a questão dos consumidores. Eu posso até citar o meu caso. Semana retrasada, os meus dados foram hackeados. Nossa. E a minha sorte que o banco ele emitiu um alerta no aplicativo e eu achei estranho. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu estava em casa, eu não tinha saído, não tinha feito compra nenhuma. Aí eu fui verificar no aplicativo do banco. Eles pediram uns procedimentos, eu fiz. Eu falei assim, não, eu vou entrar no meu extrato do cartão de crédito para verificar se tem alguma compra. Quando eu entrei no extrato, tinham 4 compras que eu não reconheci naquele dia. Aí eu me desesperei. A gente fica, né, desesperado assim, meu Deus do céu. Vulnerável, né? Aí entrei em contato com o banco e na mesma hora eles já bloquearam o cartão. Então, por isso que é importante, né? Nas compras virtuais, se eles roubam seus dados, eles vão usar para fazer compras virtuais. Então, na mesma hora, o banco já bloqueou o cartão para compra virtual. Ele falou assim, olha, agora a senhora só consegue fazer compra com o seu cartão físico.
Então, se a senhora for numa loja, a senhora consegue comprar, não tem problema. Agora, virtual, a gente já vai bloquear, já vamos abrir um chamado aqui no banco para verificar o procedimento, o que aconteceu. Em até 5 dias, esse valor vai voltar para o seu limite do cartão. Então, esses cuidados são importantes. O consumidor tem que estar atento também, porque muitas vezes passa batido. Tem muito consumidor que recebe o golpe e passa batido. Ele não vê. E vai ver muito tempo depois. Então, tenham cuidado porque hoje em dia, e assim, eles estão muito à frente da gente. Cada vez mais profissionais do crime, né? Exatamente, profissionais do crime. Então, cada semana é um golpe diferente que eles estão... Quando se descobre um tipo de golpe, eles já mudam e vai para outro golpe. Então, é muito importante o consumidor ir atrás mesmo dos seus direitos, seja no PROCON, seja de outra forma, para saber o que ele pode fazer nesse caso. Isso é apenas uma das modalidades, né? Porque ainda tem... você citou outra modalidade também, que é a venda de produtos falsificados. Quando o consumidor recebe, numa compra online, um produto falsificado, também ele deve tomar alguma providência? Como é que ele busca ser ressarcido desse prejuízo? A primeira coisa que nós sempre recomendamos é que o consumidor entre em contato com o fornecedor. Nesse caso, como já é um produto falsificado, às vezes esse consumidor ele cria ali uma loja, vende um produto falsificado, depois ele some. Então, é mais difícil para o consumidor conseguir reaver um valor ou devolver esse produto. Mas a gente ajuda também. O consumidor, caso não consiga entrar em contato com a loja, pode buscar o PROCON e a gente vai fazer de tudo para conseguir ajudar esse consumidor. Muitas vezes, quando é realmente assim, eles criam uma loja só para aplicar golpe, somem, o consumidor tem que fazer um boletim de ocorrência. Mas nesses casos a gente fica até triste, porque na maioria das vezes, quando acontece uma situação dessa, a gente não consegue reaver o valor daquele consumidor, porque ele realmente caiu num golpe, né? Mas quando a gente sabe que existem lojas que vendem produtos semelhantes ou similares ou genéricos, e aí algumas realmente devolvem o valor do consumidor, como é o direito de arrependimento. Comprou na internet, o consumidor não gostou, devolve e aí recebe o valor de volta. Está previsto isso no Código de Defesa do Consumidor. Sim. Isso é bacana. E falando dos presentes ainda desse período de Natal, Ano Novo, né? Se também o cliente recebeu esse produto e não conseguiu notificar, ou por exemplo, deu presente para alguém, não coube, e foi acordada a política de troca de 7 dias. Se ele não conseguir voltar em 7 dias, ele perde esse acordo mesmo, né? Essa política de troca. O que acontece se passar do tempo ele tentar fazer uma troca? Quando tem a política de troca e é na loja física, é importante que as condições sejam passadas para o consumidor. Se a loja disse que era 7 dias, ou 10 dias, ou 15 dias, o consumidor ele tem que dentro desse período, porque é uma regra, né? Ele não é obrigado a trocar aquele produto. Então, ele já está dando ali um benefício para o consumidor. Então, dentro daquele prazo, o consumidor deve procurar a loja. Caso ele não consiga posteriormente, ele pode tentar conversar com o gerente, entrar em acordo para ver se passou um dia, passou 2, para tentar realmente trocar esse produto. Se a loja verificar que o produto não foi usado, está com etiqueta. Muitas vezes a gente consegue, na boa conversa, resolver esses problemas. Então, é importante que também o consumidor, na verdade, ele tem os direitos e tem os deveres. Então, no momento que a loja tem a política de troca e tem as regras, o consumidor também deve seguir essas regras. Então, não seguiu as regras, aí a gente também não pode obrigar o fornecedor a fazer uma coisa que ele não tem obrigação. Não acordou com o cliente, exatamente. Né? E qual é a melhor maneira de formalizar essas reclamações, né, com o PROCON, no caso desses problemas de compra? Bom, a gente tem vários canais de atendimento no PROCON. Então, a gente tem o canal, que é o nosso e-mail, que é procon@boavista.rr.gov.br. A gente pode fazer atendimento pelo e-mail. Temos o Instagram, que as pessoas tiram dúvidas e a gente encaminha também para o nosso atendimento, que é Procon Boa Vista. Temos o Portal Cidadão da Prefeitura de Boa Vista, onde o próprio consumidor já abre ali sua reclamação, seu chamado, já insere documentos, tudo, e já cai direto para o nosso setor de atendimento. E também o atendimento presencial no órgão, que fica ali na Avenida Villeroy, 6606, no centro. Nosso horário de funcionamento é das 8 da manhã às 2 da tarde. E o nosso telefone é 98400-4441.
No caso, quais são esses documentos até para inserir no site, né? Mas se quiser formalizar pessoalmente também, quais os documentos que são essenciais. assim? Bom, a gente tem um sistema. Então, dentro do sistema, o que nós solicitamos para o consumidor? É o RG, CPF, comprovante de residência e os documentos relacionados ao caso do consumidor. Então, se é uma garantia, levar a garantia, a nota fiscal do produto que ele está adquirindo, ou se é um serviço que ele contratou o contrato. Caso, por exemplo, ele contrate um serviço e a loja se negue a dar o contrato, ele pode ir no PROCON, que a gente vai solicitar o contrato para esse fornecedor, para verificar quais são os direitos e os deveres do consumidor relacionados àquele serviço que ele está contratando. Então, é importante que o consumidor também tenha esses documentos. Por exemplo, fez uma compra na internet, printe a tela, fez compra via WhatsApp, printe as conversas de WhatsApp. Então, tudo que o consumidor tiver de prova relacionado à sua reclamação, é importante que ele tenha, né, para a gente poder abrir a reclamação, e os documentos pessoais mesmo daquele consumidor, para a gente poder abrir o chamado. E no caso, nesse período agora de final de ano, o PROCON Boa Vista faz ações educativas também? A gente faz ao longo do ano inteiro, várias né? ações. Isso, nós temos alguns programas de educação para o consumo. Então, a gente tem o PROCONzinho, que a gente leva informação para o consumo para as crianças, né, de 4ª a 5ª série das escolas municipais e também de outros órgãos que desejam que o PROCON vá, a gente leva essas informações aí de consumo consciente, consumo sustentável, educação para o consumo. Depois a gente tem o PROCON Educa, que é para os jovens, para os adultos e para os idosos. Então, o PROCON Educa, dependendo da faixa etária, a gente leva também as informações para aquele público, dando palestras. E temos o PROCON nos bairros, que é quando a prefeitura faz as ações, né, nos bairros, a gente leva o PROCON para lá também e faz atendimento, tira dúvidas, faz orientações. Então, são os programas que nós temos dentro do PROCON relacionados à educação para o consumo. Então, não é somente nesse período, é durante todo o ano. Todo o tempo. Então, a gente também solta releases com dicas, informações. Então, isso já é também uma parte do programa, né? A gente soltou um release com dicas do Natal, a gente solta depois agora de troca de presentes. Então, tudo isso é também uma forma de educar o consumidor e mostrar para ele quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Isso está no site, né? E isso está no nosso Instagram e também no site da prefeitura. Então, pronto. Então, só relembrando aqui, né? O consumidor que se sente lesado, prejudicado, caiu num golpe, como é que faz mesmo para entrar em contato com o PROCON Boa Vista? Todos aqueles contatos que eu passei, 984004441, nosso telefone, na sede, Avenida Villeroy, 6606, no centro, Instagram, @Procon Boa Vista, ou pelo e-mail, procon@boavista.rr.gov.br. Então é isso. Muito obrigada, Sabrina, conversando aqui com a Sabrina Tricot, que é diretora, aliás, que é secretária municipal do PROCON Boa Vista. Agradeço aqui por ter compartilhado essas informações orientadas aos consumidores e, claro, também desejo aí um Feliz Natal e Ano Novo para você. Obrigada, eu agradeço o convite. É importante a gente ter esses espaços para passar essas informações para os consumidores. Também desejando um Feliz Natal e Ano Novo para você e para todos os ouvintes aqui da rádio. Então é isso, muito obrigada mais uma vez. E assim a gente vai encerrando esse bate-papo aqui. E eu te lembro que você pode ouvir essa e outras entrevistas acessando os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Muito obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!